Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre a questão da linguagem, da importância da linguagem. Pessoal, tudo que nós, como seres humanos, entendemos sobre o mundo vem por meio da linguagem, não é verdade? O seu conceito sobre família, sobre justiça, sobre certo e errado, sobre a beleza, sobre profissão, sobre gênero, sobre sexo, sobre trabalho, tudo vem da linguagem. O nosso pensamento, ele é ordenado por meio de linguagem, não é verdade? Nós pensamos os conceitos do mundo linguisticamente. Inclusive, houve alguns linguistas que pensaram que a linguagem não só determina a forma como nós pensamos, mas diferentes idiomas podem gerar e viabilizar visões de mundos diferentes. Essa visão de mundo essa hipótese, é a hipótese Sapir-Whorf. Essa hipótese parte do princípio que diferentes línguas, por terem modos de estruturação distintos, criam maneiras diferentes de você perceber o mundo. Então, se você olha o mundo a partir de um idioma, você vai enxergar uma coisa. Se você olha o mundo a partir de outro idioma, você vai enxergar outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A ideia de dinheiro, né? A ideia de riqueza. Em alemão, a palavra para dinheiro é Geld. Geld é amarelo, né? Gold é ouro, né? Gold. Geld, amarelo, é dinheiro. E aí você vê o quê? Que a ideia de dinheiro na Alemanha tem a ver com ouro, né? Porque a palavra é Geld e Geld tem a ver com o ouro, dinheiro e amarelo. Então, aí, se você pensar em dinheiro em alemão, você está pensando em ouro. Em francês, quando você pensa em dinheiro, você pensa em l'argent. L'argent vem de argento, né? Que é prata. Então, quando você pensa em dinheiro em francês, você está pensando em prata, não está pensando em ouro. E nessa distinção de brincadeira, você já vê qual economia é mais forte, né? Curiosamente, os alemães que pensam em dinheiro a partir da ideia de ouro, né? De Gold, Geld, você vai ver que a Alemanha tem uma economia mais forte do que a França, né? E curiosamente, uma pensa em dinheiro pensando em ouro, a outra pensa em dinheiro pensando em prata. No caso de nós, brasileiros e falantes da língua portuguesa, quando a gente fala em dinheiro, a palavra dinheiro vem da palavra denário. Denário é o trabalho de um dia, é o salário de um dia de trabalho. Então, a gente vê que nós estamos ferrados mesmo até na língua, né? Porque enquanto uns estão pensando em dinheiro como ouro e outros como prata, nós estamos pensando no trocadinho que você recebe por um dia de trabalho, né? Isso aqui foi uma brincadeira, uma breve reflexão que eu faço aqui com vocês. Mas tem uma outra curiosa também, trazida pelo escritor Umberto Eco, que era semiólogo também, estudioso dos sinais, do significado dos sinais. O Umberto Eco, ele trazia uma reflexão interessante, né? Ele mostrava como é que a linguagem pode ser interpretada de várias formas diferentes. Ele fala da palavra C-A-N-E, cane, né? Porque a palavra cane pode ser, em inglês, pode ser cane, que é bengala. Em francês pode ser cana de açúcar, né? Então a mesma palavra em línguas diferentes pode ter sentidos diferentes, inclusive a mesma frase lida a partir de idiomas diferentes, ela recebe significado totalmente diferente. Um exemplo que o Umberto Eco traz também é a frase I vitelli dei Romani sono belli. Essa frase, se ela é lida em italiano, se você parte do italiano como instrumento de decodificação, você vai ler I vitelli dei Romani sono belli, você vai entender que os bezerros de Roma são belos, né? Agora, se você ler a mesma frase, só que interpretando em latim, você vai ter um sentido totalmente diferente, porque se em italiano I vitelli dei Romani sono belli, os bezerros de Roma são belos, em latim a frase seria Vá, vitelli, ao som da guerra do deus romano. Então, a mesma frase pode ser lida em idiomas diferentes, trazendo conteúdos totalmente diferentes, ou seja, tudo que a gente entende de nós e do mundo vem da linguagem. A linguagem pode trazer maneiras diferentes de você entender o mundo
Diferentes línguas podem trazer conceitos completamente diferentes e mesmo as palavras e frases podem ser interpretadas de formas totalmente diferentes. Agora, qual é o grande detalhe por trás disso? É que se você quer fazer uma transformação na sociedade, você vai precisar alterar a linguagem. Ou se eu for por uma linha aqui mais catastrófica, se você quiser destruir uma cultura, uma sociedade, basta você destruir a linguagem, porque a linguagem é a base do funcionamento de uma sociedade. Para vocês terem ideia, quando os gregos quiseram se reunir e montar o país Grécia, eles tiveram que restaurar o idioma grego. Quando os búlgaros quiseram restaurar a Bulgária, eles tiveram que restituir o seu idioma. Quando o Estado de Israel estava para ser reunificado muitos anos antes, o Eliezer Ben Yehuda, que era um lituano judeu, foi para a região onde hoje é o Estado de Israel para restaurar o idioma hebraico. Então, são exemplos importantes de que a expressão mais forte de uma cultura é o seu idioma, né? O idioma é a expressão de uma cultura. Então, se você quiser destruir uma cultura, você vai ter que destruir o idioma. Se você quiser fazer uma transformação na sociedade, você tem que transformar o idioma também. E é exatamente isso que o projeto esquerdista tem feito com os idiomas. Hoje a gente tem aquela ideia de neutralidade de gênero, né? Você não escreve mais alunos e alunas. Você bota um X no artigo, então fica alunx. Você não sabe se é alunos ou alunas para você não fazer ali uma violência de gênero, né? Então tem a ideia de neutralidade de gênero. Isso já é uma perversão da linguagem para poder gerar uma transformação na mentalidade da sociedade. E o professor Olavo de Carvalho, com muita destreza e clareza, ele mostra no livro A Nova Era, a Revolução Cultural, que a proposta do Antônio Gramsci para fazer com que a sociedade deixe de pensar como capitalista, ocidental e cristã e passe a pensar como esquerdista, socialista, sem perceber, isso envolve não uma propaganda política explícita. Na verdade, envolve não falar em política, mas simplesmente mudar a cultura e mudar a linguagem. O Antônio Gramsci ele era muito atento às questões linguísticas porque ele sabia que se ele conseguisse transformar a linguagem que as pessoas usavam, elas iam deixar de pensar como capitalistas e começariam a pensar como socialistas sem perceberem e que isso está acontecendo, tá certo? Então, pessoal, hoje em dia está sendo implementada uma total destruição da linguagem, da língua portuguesa. E eu não estou querendo dizer do povão, né? O povão não sabe mais falar. Não, os intelectuais, os jornalistas, os especialistas na linguagem não sabem mais dominar a linguagem. A literatura, por exemplo, da década de 60 já é uma literatura totalmente exótica, se você pensar de uma perspectiva de hoje, parece já uma literatura portuguesa, de tão distante, né? Se você pega um Machado de Assis e compara com o que é feito hoje, é claro que Machado de Assis não é década de 60, mas andando um pouco mais para trás, você vai falar, caramba, que dissonância, né? Qualquer idiota hoje que escreva um livrinho falando sobre a doutrinação esquerdista já é considerado um intelectual, tá? Então, a ideia de cultura, de língua, ela foi totalmente pervertida, porque hoje, você unindo dois pensadores diferentes, né, para o Antônio Gramsci, qualquer pessoa que prega o socialismo é um intelectual orgânico, tá? É uma pessoa que está gerando uma transformação social. Então, qualquer um que escreva um jornalecozinho, que tem uma visão de esquerda socialista, já é um intelectual. E para Herbert Marcuse, né, que é um dos filósofos lá da Escola de Frankfurt, para ele, o cara que o criminoso, ele é um revolucionário. E o que acontece então? Se para Antônio Gramsci todo revolucionário é um intelectual, e se para Marcuse todo criminoso é um revolucionário, né? Você fazendo uma lógica aqui, se A é igual a B e A é igual a C, então A é igual a B também. Então, juntando Herbert Marcuse e Antônio Gramsci, você conclui que se todo revolucionário socialista é um intelectual e se todo criminoso é um revolucionário, todo criminoso é um intelectual. Essa é a conclusão ridícula que nós chegamos no Brasil de hoje,
tendo a sua linguagem destruída por esse processo hegemônico esquerdista. Essa parte final da reflexão está toda no livro A Nova Era e a Revolução Cultural do professor Olavo de Carvalho, livro esse que está com descontaço imperdível na minha livraria Daniel Lopes, desconto que só vale hoje e amanhã, tá? Começou sexta-feira e termina segunda, desconto de até 50% no valor dos livros. Você compra a trilogia do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo, você consegue adquirir essas obras por um preço imperdível, tá bom? Bem mais barato que na Amazon. Dá uma olhadinha na descrição aqui do meu perfil, que você vai ver o link lá, Livraria Daniel Lopes, onde você pode adquirir esses livros. E fiquem atentos, porque para mudar a sua mente, tem que mudar a maneira como você fala. E para mudar uma sociedade, destruir uma sociedade, tem que destruir a sua linguagem. Observe como você tem usado a linguagem e fique atento, porque a linguagem está sendo usada para descaracterizar a nossa cultura e a nossa visão de mundo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Só lembrando que não é por outro motivo que o Evangelho de João começa com no princípio era o verbo, tá certo? Porque é o verbo que cria todas as coisas. Um abraço, fiquem com Deus.